Olá, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio Você Precisa Saber. E com muita honra estou recebendo uma mulher dedicada, advogada, e ela hoje é escritora, hoje não, é escritora, sempre foi, né, Yacita? Escritora, artista plástica e nada mais, nada menos que coordenadora da Casa da Mulher. Estou com a Yacita Azamor. Yacita, seja bem-vinda aqui no nosso estúdio, Você Precisa Saber. Gratidão por ter vindo aqui. E antes de começar, eu gostaria que você falasse um pouco de você. É uma honra, um prazer estar aqui nessa tarde com o senhor, que faz esse trabalho tão bom. Também quero parabenizá-lo por isso, né? Porque se realmente o que nós precisamos nesse mundo é de conhecimento, Com né? certeza. Quando as pessoas têm conhecimento, elas se libertam. E realmente eu sou advogada de formação, né? Advoguei muitos anos, sou mãe, sou avó, mas sempre fui muito assim, sempre me incomodei muito com a situação dos fragilizados. Então é uma coisa que desde muito nova eu sempre fiz esse trabalho, né, de voluntária, de estar buscando ajudar as pessoas que eu vejo que são menos favorecidas, e às vezes até nem tanto pensando no financeiro, mas justamente no conhecimento. Então, por conta disso, né, acabei virando escritora e também faço esse trabalho já como sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, estou lá no Conselho há mais de 20 anos, né? Fiz o trabalho também com a AB, na Comissão da Mulher Advogada, e o novo desafio, que eu falo que eu sou movida a desafios, o novo desafio, eu estou há um ano como coordenadora municipal da Casa da Mulher Brasileira. Perfeito. Então vamos lá, né? Então deu para ver aqui que você é uma multifuncional. Sim. Como que você consegue levar tudo isso e sendo a coordenadora da Casa da Mulher? É questão de organização mesmo, né? Eu sou, por personalidade, eu sou organizada, e meu marido diz que eu sou ligada em 220, então sou mesmo, estou sempre fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, e é uma coisa assim que às vezes a pessoa fala, mas você não cansa? Não é que não cansa, é que é do meu perfil isso, né? De estar fazendo uma coisa ou outra, e coisas que eu gosto de fazer, que me dão prazer. Eu, por exemplo, fui para a Casa da Mulher Brasileira, porque eu trabalho com isso já há muito tempo como voluntária, e eu senti que eu podia contribuir um pouco mais, né, estando na coordenação. Então, lá eu posso estar levando algumas situações, mudando algumas coisas que a gente, né, como leigo e como entidade civil, a gente às vezes se sentia que não era o ideal, e você estando lá dentro, não só você conhece o problema de perto, como você pode estar sugerindo, né, mudanças e contribuindo com alguma coisa, que é o que a gente busca fazer hoje, né? Perfeito, Yacita, perfeito. Yacita, quais foram os maiores desafios no início da sua carreira e a luta até o momento que você está hoje? Bom, como mulher, né, eu sou de uma família que somos muitas mulheres, né? Eu tive sorte que o meu pai era uma pessoa feminista, né? Que ele acreditava que as mulheres tinham que ter a sua autonomia, então incentivou a mim e as minhas irmãs a estudarem, né? A ter uma formação melhor, né? Que a gente pudesse realmente ser protagonista da nossa vida, e isso, né, me deu, lógico, bagagem para que eu pudesse estar levando isso para outras mulheres. E o que acontece? Quando você se vê numa situação assim, quando eu comecei, por exemplo, a advogar, você chegava numa sala de audiência, tinha o juiz, o auxiliar dele, o promotor, o homem, e você, às vezes, você e a outra mulher, né? Então, você já entrava na sala em desvantagem. Então, você sempre tinha que estar se posicionando de forma firme, de forma, não vou dizer grosseira, mas, né, com firmeza, para que você pudesse continuar e exercer a sua profissão de forma eficiente. Então, isso era uma coisa que me incomodava. Eu falo que eu sou desse trabalho antes da Lei Maria da Penha, no nosso tempo ainda não tinha isso, né? Então a gente discutia muitas coisas, refletia sobre isso, mas a gente não tinha uma legislação que nos desse apoio a isso. Então a Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor lei, né, do mundo em relação a essa proteção, que foi que nos deu assim, condições para que você pudesse realmente fazer um trabalho mais efetivo, né? Porque a violência doméstica ainda é a maior epidemia que a mulher enfrenta, né? Infelizmente,
As mulheres progrediram, hoje elas estão ocupando cargos de poder e decisão, elas vão para a faculdade, o maior número de mulheres nas faculdades são mulheres, né? Então, quer dizer, nós progredimos muito. Mas nessa área, esses dias ainda a gente discutia isso, é o único índice de violência que não reduz é o da violência doméstica. Ainda é uma coisa muito grave e é mundial, não é uma coisa nossa aqui. Não é só exclusivamente Campo Grande, Brasil, não, praticamente. É mundial isso. Então, é uma coisa que ainda a gente precisa discutir muito. Mas eu fico feliz porque eu vejo que hoje, né, os homens conversam sobre isso, as novas gerações falam sobre isso, então eu acho que essa reflexão, trazer essa discussão, tem melhorado muito isso. Então eu acredito muito que nas novas gerações a gente já vai ter uma mudança de paradigmas, né, com relação a isso, a essa igualdade, a equidade entre homens e mulheres, né, que apesar de ser uma coisa prevista constitucionalmente, a gente ainda tem que estar falando sobre isso, ainda tem que estar discutindo sobre isso. E você tocou num assunto interessante aqui, Yacita, e a vocês que estão nos seguindo aqui, nós vimos que muitos anos atrás, como você falou, nós vivemos num mundo machista. Sim. Infelizmente, tá? E acredito que melhorou muito e vai ter que melhorar mais ainda, mas como que é lá atrás para hoje? Então, a ONU, né, tem uma previsão de 200 anos. O Instituto Patrícia Galvão fala em 143. Eu falo, melhorou, porque quando eu comecei a trabalhar com isso, falava em 300. Né? Então, a gente já melhorou. Mas brincadeiras à parte, a gente realmente ainda precisa progredir muito nisso. Mas a mudança, a meu ver, está na educação. Né, que a gente ainda encontra uma resistência para discutir sobre isso na educação, mas é lá que nós vamos conseguir mudar, né? Porque aqui a gente às vezes se sente enxugando gelo, né? Porque você faz e todo dia, você vê lá na casa, eu atendo de 1.400 a 1.500 mulheres por mês, cada uma com uma história, cada uma com um problema, mas a gente vê que ainda vamos ter que mudar algumas coisas, né? E que, como eu já disse, a gente tem que acreditar na nova geração, que os meninos e as meninas, né, que estão aí, possam olhar de forma diferente, né? De que a mulher não é um objeto, de que a mulher ela tem direitos humanos, né? Que ela não é uma pessoa que pode ser você não pode receber um não, porque eu sou dono, eu exijo. Então, essas coisas ainda nós precisamos mudar, porque não adianta ter legislação se a gente não mudar, né, a consciência. Né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar muito com os nossos filhos, né? com os nossos netos, né? Porque só nosso eles futuro, nosso futuro. Perfeito. E assim, eu acredito muito na lei. E a nossa lei, realmente, ela é fabulosa. Mas sempre tem aquele desfalque, né? Vou fazer uma pergunta aqui diretamente para você. Não existiria uma lei melhor, mais rigoroso para essa lei de machista aí, esse homem que maltrata as mulheres? Uma coisa, por exemplo, maltratou, você tem que ficar tantos metros afastado, sempre cabe morte. Sim. Não poderia criar uma lei melhor? Então, você sabe que isso ainda até é uma coisa também complicada. A gente escuta... já basta o que está acontecendo, né? Muito ainda mais Campo Grande, sim, você escuta... Sim, muito triste. Essa semana foi 3 casos, semana passada foi 2 casos. Eu falei, pelo amor de Deus. Na verdade, Campo Grande não tem tido, é mais fora de Campo Grande, é o estado, né? Mas, de qualquer forma, e é uma coisa que eu gosto de registrar, e é importante registrar, que, apesar de a gente ver esses números, nós temos que ter a consciência, por exemplo, de que a lei que nós temos hoje, as medidas protetivas salvam vidas. Como eu disse para você, de 1.400 mulheres que nós atendemos lá, morre uma, então você salvou a vida de 1.399. Entendeu? Então a gente tem que fortalecer muito essa política pública que nós temos aqui, a primeira cada mulher brasileira e a mais estruturada, é uma referência nacional e até internacional de atendimento a essa mulher, porque lá dentro ela tem todo o aparato, inclusive para prender esse agressor, para botar uma tornozeleira, tal. E o que acontece? A legislação, nem sempre, como eu estou explicando para você, nem sempre a legislação é suficiente, né, para essa mudança. Porque o que acontece? Primeiro, a mulher, ela leva uma média de 10 anos para ela sair desse ciclo de violência.
Então, às vezes, ela nem se reconhece de violência. Ela acha que é normal o marido dar um empurrão, é normal o marido criticar a roupa, é normal o marido não deixar ela sair. E ela vai ficando naquela vivência ali, até que um dia a coisa fica pior, é que é onde ela pode tomar uma consciência de ir lá reclamar e realmente conseguir se separar. Porque, geralmente, os maiores conflitos chegam nessa hora, quando ela resolve... É uma coisa bem simples lá atrás, que gerou... Vai aumentando, né? Sempre a gente fala assim, ninguém amanhece e fala, hoje eu vou matar minha mulher. Não, isso é uma coisa que começou lá, começou com um puxão de cabelo, começou com um empurrão, às vezes até só um xingamento, né? Uma pressão psicológica, entendeu? Que vai piorando e transformando. Mas a gente, insisto muito nisso, de que a gente tem que incentivar essas mulheres, aquela tal história do problema de marido e mulher, a gente mete a colher, que antigamente falava ninguém mete a colher, hoje a gente tem que meter a colher. Se você escutou um vizinho que está agredindo a mulher, se você sabe de um caso, nós temos que levar isso, fazer uma denúncia, nós temos 180, que você pode fazer essa denúncia anônima, né? Que a própria polícia vai averiguar isso e tal. Por quê? Porque você provavelmente vai estar salvando uma vida. Com certeza. Né? Então, realmente a gente tem problemas ainda graves nisso, mas a legislação que você falava, nós temos uma legislação, como eu estou dizendo para você, muito boa. Lógico que ela ainda deveria ser mais rigorosa, porque esse homem ele procura também se defender, e lógico, óbvio, tem, né, o direito dele. O direito dele e tal. Então, às vezes, nem sempre a gente consegue dar aquela prestação jurisdicional que a mulher espera, que o ideal seria prendê-lo, né, para não incomodá-lo. Isso. Mas o que nós temos? Um congresso onde nós temos apenas 14% de mulheres. Então, veja o senhor que também a visão você lá, a quantidade. A própria visão do legislativo, né, é uma visão machista, é uma visão com um olhar de homem. Então, essas coisas, se a gente também não progredir, que as mulheres possam ocupar mais espaço de poder e decisão, a gente ainda vai estar realmente nessa caminhos lentos, né, para chegar numa... É o famoso 143 anos. Vamos no 143, Perfeito. E a Cita, o que te mais inspira você a continuar atuando voluntariamente há mais de 20 anos com tanto absurdo que você vê? Olha, eu acho que até são isso mesmo. A gente vê tanto absurdo que a gente fica pensando, não é possível que eu vou deixar esse mundo para meus netos, né? Hoje eu já tenho neta que formou recentemente em Direito também, que graças a Deus, né, tem essa visão já bem centralizada e eficiente nesse caminhar assim, dos direitos da mulher, e é isso. Eu acho que se a gente está aqui de passagem, né? Nós estamos aqui de passagem. Então a gente tem que deixar algum legado, alguma coisa que possa realmente mudar o mundo onde a gente está vivendo, né? A gente não pode simplesmente passar aqui e usufruir tudo que Deus maravilhoso não deixou para nós e a gente não dá nada em troca. Então eu me sinto nessa obrigação de realmente de retribuir isso. Então a gente, por exemplo, como conselho, a gente vai todo mês em alguma comunidade. Nessa comunidade a gente leva essas informações para as mulheres, a gente escuta também quais são os anseios delas, tal. Por quê? Porque é uma forma da gente ir mudando, um pouquinho que a gente vai mudando esse mundo, é o que a gente vai deixar para os nossos filhos e nossos netos. Eu tenho 6 netos e eu quero que eles tenham um mundo melhor para viver. Com certeza, geração de geração. Sim. Perfeito, perfeito. Fala para nós uma curiosidade, para quem não sabe, que a gente fala Casa da Mulher Brasileira. Como que ela funciona? Ah, sim, muito interessante. Porque eu sempre falo, se às vezes as pessoas até criticam, não tem aquela noção mas nunca ninguém foi lá, não Isso. sabe como que funciona. E realmente lá nós temos todo um aparato, né, para atender a mulher que chega lá, porque como eu disse para você, quando ela chega lá é porque ela realmente está num limite, né, já passou por muitas situações. Então ela chega muito fragilizada, precisando de muito apoio. Ela é atendida imediatamente na recepção, onde ela faz um cadastro para identificar que ela esteve ali sendo atendida. Imediatamente ela é levada para o acolhimento e triagem, que o acolhimento e triagem é feito por uma assistente social e uma psicóloga, que vai fazer uma escuta qualificada e individual dessa mulher. Então, nós temos as salas, né, apropriadas, onde elas são ouvidas, e lá, às vezes a pessoa assim, demorou, não sei, mas só que o que acontece? Essa mulher chega lá, às vezes ela não vai contar o que aconteceu naquele dia, ela quer contar a vida dela de 20 anos, que ela está sofrendo isso, entendeu? Então é o lugar onde ela se sente realmente acolhida.
trabalha para você. É onde ela se sente acolhida, é onde ela conta tudo que ela precisa, e aí ela tem esse retorno dessas meninas que vão falar, olha, aqui você tem, se você sair daqui, você pode fazer o boletim de ocorrência, que é a delegacia que funciona, lá tudo funciona 24 horas, tá? Então ela vai para a delegacia, nós temos hoje lá 13 delegadas, para vocês entenderem, acompanhando. No psicossocial também eu tenho 3 equipes de dia, 4 equipes à noite, atendendo essa mulher. De lá ela vai para a delegacia e faz o boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência ela já pede a medida protetiva. Se ela quer que esse homem fique fora, se ela quer que ele saia do lar, se ela quer ir buscar algum pertence, o que ela precisa. Essa medida protetiva, a delegada encaminha para o juiz. Nós temos 2 varas lá dentro, 3ª e 4ª vara de violência, onde o juiz também, em 48 horas, já expede essa medida protetiva. Saído de lá, ela pode ir para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, onde ela tem informações jurídicas e acompanhamentos jurídicos disso aí, porque essa medida é expedida e depois dali ela tem as consequências, se ela quer separar, o que ela precisa fazer. Se ela está em risco, enquanto não sai essa medida, nós temos lá a casa de passagem, que ela pode ficar também de 48 horas, 3 dias e tal. Nós temos cama, temos comida, ela pode ficar com os filhos, eu tenho uma brinquedoteca, com psicopedagogas acompanhando essas crianças, sabe? Esse foi, inclusive, um ganho que a gente levou agora, com psicopedagogas que beijam também, porque essa criança, geralmente, ela está nesse ambiente também de violência. Então, às vezes, a gente tem que fazer algum acompanhamento, algum encaminhamento não só criança. A mulher em si. Exatamente. Nós temos o central de transporte, que é o quê? É aquele que leva ela para um UPA, para ela fazer um boletim de... o exame de corpo de delito, ou saúde, ou para casa, a central de transporte também 24 horas. Se ela está em risco e ela precisa ir em algum lugar, ou buscar às vezes um remédio, até o filho, nós temos a Guarda Civil Metropolitana, que ela faz a defesa da casa, a segurança da casa, e também a escolta dessa mulher. Então ele leva em casa, ou então para algum lugar. Essa Guarda Civil também ela tem outra função. As medidas protetivas, quando concedidas, e isso são umas coisas também que nós temos especificamente da nossa casa aqui. Nós temos o psicossocial continuado, que vai fazer esse acompanhamento dessas medidas, liga para essa mulher, vai na casa, vê se ela está precisando do colégio para criança, se está precisando de um curso, se está precisando de encaminhamento para emprego, se ela precisa de encaminhamento para emprego. Eu tenho a FUNSAT, que eu tenho lá dentro funcionando também, que encaminha essa mulher para o emprego. E o PROMUSE e a Guarda Civil Metropolitana fazem um acompanhamento também das medidas protetivas. Vamos supor, a mulher liga, olha, ele está aqui na frente, elas imediatamente vão lá para socorrer essa mulher. E acompanham, mesmo aquelas que não denunciam, acompanham se está sendo realmente cumprido, porque às vezes chega lá, o agressor já voltou para casa, já estão até morando junto e tal. Então, tudo isso aí é feito por lá. Então, o aparato de proteção e de penalização dessa mulher é todo feito lá dentro, ela sai com tudo resolvido lá de dentro. Inclusive o IMOL, que eu falei aqui, o IMOL também hoje funciona 24 horas lá dentro. Fica sabendo vocês o que é a Casa da Mulher Brasileira. Para quem não tem conhecimento, tá aí o conhecimento da Yacita, que é a coordenadora da Casa Mulher Brasileira. Sim. Então fica esse conhecimento para você que queira saber um pouco mais da Casa da Mulher Brasileira, tá, pessoal? Vamos lá. Então é isso que te inspira, né? Sim. É isso que te inspira, sim, daquela correria, sim, daquela luta que você viu, o sofrimento daquela pessoa para poder tentar batalhar. É isso aí, Yacita. E temos que conseguir isso, viu? Sim, tá? Sim. Não podemos parar. Eu sempre falo, olha, quando eu às vezes vou fazer alguma palestra em escola, e sempre tem alguma criança, né, que te chama para perguntar e tal, e quando você consegue encaminhar alguma coisa, eu sempre falo assim, uma mulher que você vê que você conseguiu salvar, encaminhar, já me dá uma alegria muito grande, porque eu acho que é assim mesmo, é o trabalho formiguinha que você vai com ali, certeza, né, para ir tentando mudar essa nossa realidade. Yacita, uma outra pergunta aqui, em relação à mulher atual de hoje, com lá de trás, que tinha aquela vergonha de falar, hoje já não tem mais. Sim. Então, qual é a visão de hoje da mulher já enfrentar o seu parceiro, o seu companheiro, o seu marido, ou sei lá, o cara que tenta fazer mal? Nossas mães, né, nossas mães, nossas avós, elas
eram submissas, né? Tinha aquela visão que, ó, é aqui, eu que mando e acabou. Hoje não tem mais isso. Então, o pai mandava e casava, era o marido que mandava, depois, às vezes, até os filhos mandavam, né? Então, a mulher era sempre aquela só para fazer as coisas. Eu, às vezes, hoje, quando converso com alguém, até ontem a gente estava num grupo de mulheres conversando, ainda comentei isso. Falei assim, quando eu não gosto, como, por exemplo, falar assim, meu marido me ajuda. Não, seu marido não te ajuda, ele mora aqui, ele também suja, ele também... Então, ele tem que dividir as tarefas com você, né? Tem tarefas com o filho, um leva, outro busca. Eu, graças a Deus, tenho um marido excelente, que divide as coisas comigo, porque ele também tem as suas responsabilidades, seu emprego e tal, mas a gente é muito parceiro nisso. Então, eu acho que hoje o casal... 50 de cada um. Sim, perfeito. O casal hoje tem que ter essa sintonia, né? Porque a mulher foi para o mercado de trabalho. Então, nada mais justo do que dividir também as responsabilidades e os problemas do lar. E uma situação que a gente tem, inclusive Campo Grande tem essa lei, que é o do não é não, né? Que é o grande problema nesse relacionamento é quando a mulher fala não, né? Não quero mais ficar junto, ou não quero ter um relacionamento contigo. Então, quando fala esse não, o maiores problemas, né, dessa violência, né, que o homem não aceita isso, né? Então, quando a mulher passou a estudar, passou a ter seu próprio dinheiro, às vezes ganha mais até que o marido e tal, então isso acabou sendo, né, motivação para não, como é a tal da história que explica, mas não justifica, perfeito. Né? Então, mas o não ainda é um problema sério no relacionamento. É o não mais alto, né? Sim. Perfeito. Vamos lá. Como surgiu a ideia de criar iniciativas como Fundo Mulher, o Apitaço e a Caminhada pela Paz? Sim. A gente, como conselho, como eu disse para o senhor, é trabalho voluntário, nós somos lá 20 entidades, 10 governo, 10 não governo, é um colegiado paritário, mas não temos, né, renda, não tem fundo, então é tudo muito assim cotizado para conseguir as coisas e tal. E os projetos, né, são criados assim para a gente poder trazer. Eu me preocupo muito, inclusive, com a prevenção, né? Porque eu falo que a gente nunca vai conseguir atender 100% essa mulher. Então, a gente tem que trabalhar muito a prevenção, para que ela não precise chegar na casa da mulher brasileira, que ela tenha, né, a sua autonomia para sair disso. E aí foi onde a gente teve o Fundo Mulher, a gente batalhou muito tempo para conseguir, né, que ele saísse, e ele é um fundo que tanto recebe dinheiro público como dinheiro privado, que é para fazer folders, fazer informações, ajudar nesses projetos mesmo que a gente tem nas comunidades, né, para levar conhecimento. O Apitaço, a gente, agora mesmo dia 26, nós vamos fazer novamente, a gente sempre faz, tanto março, que é o mês da mulher, ou agosto, que é o agosto lilás, que nós estamos, e no final do ano, 16 dias de ativismo. São os 3 épocas do ano que a gente incentiva, a gente aumenta, né, essa campanha, né, porque toda a mídia está falando nisso, né? Então a gente aproveita para fazer isso. Então o Apitaço a gente faz nos ônibus, a gente vai nos pontos de ônibus e distribui, acho que já distribuímos uns 5.000 apitos aí por Campo Grande. Então a gente leva esse apito e fala para ela carregar na bolsa, se uma hora ela está precisando, inclusive nos ônibus, né? Tem muito problema de assédio, então esse apito é uma forma dela, nós fizemos inclusive capacitação para os motoristas também, porque eles entendam isso, é uma forma dela identificar que ela está sendo assediada de alguma forma, né? E a Caminhada da Paz, eu sou embaixadora da paz, e aí por conta disso a gente começou a fazer, dia 21 de setembro, que é o Dia da Árvore, também é o Dia Internacional da Paz. Então a gente faz essa Caminhada da Paz, e a gente também tem um convênio aqui com a Drive-Thru, da reciclagem, aqui na Afonso Pena, ela faz também 4 vezes por ano, então nas 4 vezes a gente vai lá e faz o Momento da Paz, né? Então é onde a gente chama entidades, a gente fala sobre isso, para a gente não ficar só falando sobre violência, né? Porque a gente o tempo todo é violência, violência. Então, vamos parar um pouquinho aqui e falar de paz, falar uma né? coisa diferenciada. Não é? Porque se todo mundo pudesse estar falando mais em paz, a gente poderia melhorar um pouco também isso, porque não sei se você percebe, mas a gente tem estatísticas dizendo o seguinte, quando sai, por exemplo, essas violências midiáticas que dá bastante público, parece que é uma coisa, parece mais 2, 3 com coisas parecidas, principalmente se for uma pessoa parece famosa.
Então, poxa, vamos falar de paz, então, para ver se a gente atrai um pouco mais de paz. Então, a ideia mais ou menos foi essa, né? Perfeito. E a Cita, nós sabemos que a Casa da Mulher Brasileira tem aqui em Campo Grande e, se eu não me engano, em Dourados agora. Tá, vai ter Dourados, Ponta Porã e me parece que Corumbá. Vocês vão e já abrir tá mais com esse 3. projeto? Já estão, inclusive vieram visitar já a nossa aqui. Tá bem adiantado isso aí. E vocês têm recurso do governo federal? Não, aqui não. Quando a casa foi criada há 10 anos atrás, Isso. A ideia veio, né, do governo federal, dinheiro também veio de lá, inclusive a construção, o prédio é idealizado por eles e tal. Mas o terreno foi doado pela prefeitura e a administração o prédio foi doado depois para a prefeitura também. Então, a administração é da prefeitura. Hoje nós temos, agora recente, depois desses episódios que aconteceram com aquela jornalista, foi como o Estado tem mais órgãos do Estado lá dentro aqui da prefeitura, então passou a ter uma gestão compartilhada, né? Mas a administração da casa é da prefeitura municipal. É a prefeitura quem banca, quem faz toda essa administração. Perfeito. Quais resultados mais marcantes você já presenciou nessas ações? Ah, sim, a gente tem. Eu até ano passado eu capitaneei, digamos assim, um livro que foi o Elas, né? Que a gente trouxe 14 mulheres que escreveram, mulheres que saíram da violência, mulheres que têm projetos voltados para a violência. Então é um livro que quem tem essas 14 mulheres tem situações e projetos bem diferenciados. Então ali você vê e às vezes eu me emociono quando eu encontro, às vezes, colegas, até colegas advogados, porque a violência, gente, ela está desde lá do bairro, lá, a Moreninha, lá até longe, um bairro de luxo, como senhoras aqui da alta sociedade que passam por essa situação também. E às vezes essas têm mais dificuldade do que aquela de romper esse ciclo de violência. Então, ali dentro, a gente trouxe, e às vezes eu justamente me emociono quando eu encontro, às vezes, pessoas que eu, né, tive um acompanhamento com elas quando elas estavam nessa situação e hoje vejo que elas saíram, que elas são donas do seu nariz, protagonistas da sua vida, se firmaram e estão muito bem. Então, isso serve muito de exemplo, né? Porque às vezes a mulher fala, mas eu não tenho para onde ir, o que eu vou fazer com meu filho? Vamos pensar em alguma coisa, vamos ter um plano. A nossa Secretaria Executiva da Mulher, hoje aqui de Campo Grande, também tem projetos assim, fenomenais que a gente tem incentivado essa mulher. Ela vai lá, faz um curso, já é encaminhada para uma empresa para trabalhar, sabe? Isso dá protagonismo para a vida dela, né? Porque quando a mulher ela tem como sustentar esse filho e ela tem como ter o seu... Hoje nós lançamos aqui a Recomeçar Moradia, que é um projeto da prefeitura com a EMA, que ela vai dar aluguel para essa mulher por 6 meses e, em outro caso, ela vai poder também comprar a casa dela. Ela faz o curso, ela tem um emprego, quer dizer, apesar da casa dar todo esse suporte repressivo e de atendimento à violência, também a gente tem que dar essa oportunidade para que ela saia realmente desse ciclo, né? Para que ela não retorne, para que ela possa continuar a vida dela com sucesso, tendo a vida financeira. Perfeito. Exatamente, porque o financeiro é muito importante. Lógico. Hoje também a nossa secretária até lançou, isso vai ser lançado daqui uns dias, um aplicativo que a mulher vai poder... tipo o botão do pânico, só que o nosso vai ser um pouco diferenciado, que é uma forma também de proteção para essa mulher. Qualquer coisa ela vai poder, né, aperta o botão, em 3 minutos a polícia está lá para salvar. Então a gente fica criando, né, mecanismos para que a gente possa melhorar. Porque a informática está aí, né? Então, praticamente... Exatamente, temos que usar isso para o bem, com né? certeza, com certeza. Desculpe, Cita. E hoje, o que você vê de idade mais que está sendo judiado? A gente falava que antigamente eram as mulheres mais idosas. Hoje, tem uma idade... A gente ainda tem idosas, mas a idosa geralmente é parente, né? Filho e tal, né? O problema da violência de ex-companheiro, que é o maior número, né, que acontece, é ex-companheiro, é atual companheiro, é geralmente relacionamento amoroso.
e dentro da casa, né, que eu sempre falo que é o lugar onde deveria ter maior proteção, é às vezes onde ela encontra maior problema de violência. Nós temos visto aqui, esse dia eu até conversava com o pessoal da Casa Abrigo, que a Casa Abrigo, depois que a mulher sai de lá, ela pode ir para a Casa Abrigo, onde ela pode ficar 6 meses, até mais tempo, tá? Com os filhos, tudo. E a gente estava analisando isso, que a idade média das mulheres vai de 23, 24 anos até uns 45. Essa é a maior quantidade de mulheres, que é justamente a época que ela tem, como fala, o produtivo dela, né? Está maior de emprego, de trabalho, né? Então, de crescimento. De crescimento, Então, isso às vezes atrapalha não, mas é um motivo, né? De trazer essa violência maior para dentro de casa. Perfeito. Como é a sua atuação hoje como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e coordenador da Casa da Mulher Brasileira? Então, quando eu aceitei o desafio, eu já estava presidente, né? E a minha gestão vai até o começo de 2026. E aí ficou essa dúvida, você vai entrar em choque? Por quê? Porque o Conselho, na verdade, ele não só propõe políticas públicas, como ele fiscaliza. Então, eu era uma fiscalizadora da Casa da Mulher Brasileira, né? Falei, como que você vai ser gestora e tal? Mas falei, vamos tentar, né, organizar isso e tal, e tá dando certo. Por quê? Porque como eu tenho essa visão de entidade civil, tenho essa visão das comunidades onde eu tenho ido, né, todos esses anos, eu trouxe isso muito, esse olhar para dentro da casa. Então, a gente tem preocupado muito em melhorar o atendimento. O que é que está falhando? Onde que a política pública pode melhorar? Um cuidado que eu tenho tido, que eu tenho procurado melhorar, é justamente dos servidores, porque eu acho que a gente tem que cuidar de quem cuida. Então, tenho procurado melhorar, porque pense essas profissionais que trabalham 12 horas escutando violência, entendeu? Então, elas têm que ter a gente tem que ter um cuidado com elas, um olhar diferenciado, para que elas também tenham, né, se cuidem, né, tenham o seu autoconhecimento e se cuidem. Então, isso é uma coisa que a gente tem buscado fazer lá, tarde de bem-estar, levar. Agora, por exemplo, dia 20, no mês de agosto, nós vamos, dia 20, vamos fazer um cinema lá na casa, nós vamos passar aquele filme Ângela, e depois do filme a gente discute sobre o que aconteceu e tal. Depois nós vamos, final do mês, sempre a gente faz uma tarde também de bem-estar, que é com um relaxamento mesmo para elas. Então, praticamente vocês fazem eventos também. Entendeu? Que é voltado para os nossos servidores, né? Porque para que elas estejam bem para atender as nossas mulheres. E porque as mulheres, a gente tem já, como eu disse, todo esse aparato, a gente ajuda também com cesta básica, com uma porção de outras coisas que elas tenham necessidade, mas nós precisamos que a nossa servidora também esteja bem, né? Para atender. Perfeito. E a Casa Mulher Brasileira, ela visita os bairros que você acabou de falar, e principalmente o que já procuraram e hoje já estão estabilizados, para ver como que está indo? E nós temos esse psicossocial continuado. Isso. É um braço do psicossocial que faz esse trabalho. Elas ligam. Por exemplo, a gente tem lá, é uma coisa que eu procuro também acompanhar de perto, mas o próprio psicossocial, por exemplo, a dona Mariazinha lá do bairro tal, olha, nós sentimos que ela está com dificuldade de sair do ciclo de violência, o companheiro está indo rondar, está ligando para os parentes, entendeu? Aí eles repassam isso para esse psicossocial continuado, que eles vão ligar para a Dona Maria, eles vão lá visitar a Dona Maria, ver o que ela está precisando, se ela precisa de algum apoio, qual a rede de apoio que ela tem, porque isso, para sair da violência, é muito importante a rede de apoio. Tem que ter uma rede de apoio de amigos, ou de familiares, ou do próprio Estado, porque sozinha é muito difícil para a mulher sair. Entendeu? Então, esse psicossocial faz esse trabalho. E muito, muito. E isso é feito todo mês ou só quando... Não, essas meninas trabalham também todos os dias. Então tá bom, tá explicado aí, viu, pessoal? Todos os dias, viu? Tá? Isso fica até para mim, que eu não sabia disso. É muita coisa que a gente não sabe na Casa Mulher Brasileira. Sim. É muita coisa. Sim. Isso para mim é uma novidade. Imagina o pessoal do outro lado. Sim, com certeza. Sim. Tá? Vamos lá. E só para completar, que eu me lembrei aqui, nós temos do Estado o que chama CEANCA, que é um Centro de Atendimento da Mulher e da Criança. Que também a mulher pode fazer esse acompanhamento, é mais voltado para o psicológico mesmo, né? Para
para um acompanhamento psicológico. E só para ganchar aí, Cita, a Casa da Mulher Brasileira aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela recebe outros estados ou fica só concentrado no Mato Grosso do Sul? É concentrado no Mato Grosso do Sul. O que acontece às vezes é que às vezes a pessoa que teve um problema lá em outro estado e ela vem para cá para uma rede de apoio aqui. Aí, se acontecer alguma coisa, ela pode ser atendida pela gente. Mas tem interligação com a internet, essas coisas, hoje é tudo interligado. Sim, o que está acontecendo? Há 2 meses foi instalado um programa chamado UNA, que é um programa que vai fazer essa integração. Todas as casas vão usar esse sistema, que é onde são feitos os cadastros, onde você abre lá, você tem um histórico da mulher e tal. Então, aí vai facilitar isso, né? Perfeito. Por isso que o programa Estúdio, você precisa saber de curiosidade, e vamos saber disso aí, de muitas curiosidades aqui dentro do programa, viu, pessoal? Vamos lá, continuando aqui. Como que a população pode colaborar ou apoiar a Casa da Mulher Brasileira? Olha, nós recebemos lá, às vezes, por exemplo, pessoal da maçonaria, de algumas entidades e tal, que contribuem. A gente recebe, né, doações de cesta básica, de roupas, de sapato, kits de higiene. Quando a gente fez o lançamento desse livro mesmo, a gente fez isso, entendeu? Lançou o livro e quem comprava o livro trocava por um kit de higiene. Então, porque são coisas básicas que a gente está sempre precisando, né? E também existem convênios que são feitos, por exemplo, com as faculdades, com empresas. Nós temos uma empresa agora recente que fez um convênio que ela vai abrir, por exemplo, um percentual de empregos para as mulheres vítimas. Olha. A faculdade abriu a faculdade, por exemplo, de psicologia, que vai dar esse apoio psicológico, porque sabe que a SEANCA não dá conta de tudo, né? Então, eles vão abrir isso. Então, e a gente está sempre aberto a fazer novas parcerias, né? Que é sempre muito bem-vindo, porque o Estado ele tem sua limitação, né? Então é bom que o poder, que o privado também venha contribuir com isso. Não só o governamental, mas o privativo também ajudar, né? Sim, com certeza. É isso mesmo. Bom, eu estou vendo aqui que você recebeu o título de embaixadora da paz, embaixadora da água e comendadora pela Ordem Guaicurus. É muito funcional, hein? É por causa do trabalho, né, que a gente vai fazendo, vai acontecendo. Essa da comenda, por exemplo, do tribunal, eu fiquei muito feliz porque é da minha área, né? Quase não escolhem advogados, né? Geralmente escolhem outros. Eu fui escolhida e fiquei realmente muito, muito agradecida, muito honrada de ter recebido. A embaixadora da paz, eu já era embaixadora da paz pela Associação de Famílias pela Paz, e depois recebi agora daquele ciclo lá da Suíça, tal, vou até receber um certificado agora esses dias, também bacana isso, porque é pelo trabalho da gente, né, que foi instalando. E a Embaixadoras da Água, existe um grupo de mulheres que se chama BPW, Associação Internacional de Mulheres de Carreira e Negócios, que eu hoje sou vice-presidente delas lá, e elas têm esse trabalho também de sustentabilidade muito forte, e aonde também acabei recebendo esse título. Perfeito. E como que é reconhecido lá fora a Casa da Mulher Brasileira aqui? A gente realmente tem recebido, inclusive, muitas, toda semana, todo mês, a gente tem delegações que vêm, né, de fora, sabem do trabalho e vêm para conhecer. Porque é como você está falando, escuta falar, mas não tem a noção do que é. Eu, às vezes, quando a pessoa começa a fazer alguma crítica, eu falo, gente, vai lá, fica só 2 horas, ela não precisa mais do que isso. Você ficar 2 horas lá, você vê as mulheres e os problemas que chegam lá, você vai entender como é difícil, que não é uma coisa simples, que não é fácil. E o trabalho de dedicação de todo mundo lá é muito grande. Com certeza. Vamos lá. Como as parcerias, como o Grupo Amigos do Bem, IP Rose e BPW, potencializam as ações? Então, por conta, né, justamente desse voluntariado, eu sempre me identifiquei, me liguei muito com grupos de mulheres. Então, esses são grupos de mulheres, né? Essa BPW ela tem 80 anos no mundo. Que faz a parceria. Então, e aí vem para a parceria, né? Agora, por exemplo, dia 23, dentro do Agosto Lilás, a gente vai fazer uma tarde de bem-estar na Associação da Mulheres com Deficiência.
Então aí uma entra com uma coisa, outra entra com, entendeu? A gente faz uma parceria, uma vai e faz a massagem, outra vai e faz a maquiagem, outra vai e faz o cabelo, a outra faz o lanche, a outra faz a palestra, e assim, a gente trabalha muito em conjunto, né? E o IP Rosa também, outro grupo com quem a gente faz uma porção de parceria, inclusive elas são integrantes também do conselho, né? Porque o conselho, como eu disse, é formado também com entidades civis, então sai um edital e elas concorrem, então elas também participam do conselho, né? E aí a gente faz esse trabalho conjunto de ir nas comunidades, justamente para a gente ter essa chegar perto, né, de quem precisa. Perfeito, né? Para quem precisa mesmo. E fica aqui um alerta aqui para TVs abertas, porque a gente fica sabendo muito em TV fechada, podcast, estúdios como os nossos aqui, sobre a Casa da Mulher Brasileira. E a TV aberta? Por que ela não publica e faz a propaganda da Casa? Olha, até essa semana, acabei de fiz uma entrevista na Record essa semana, mas realmente o que acontece? Eu acho que a TV aberta, como ela visa muito o público, né? Ela precisa, então ela leva muito as situações assim midiáticas, né? Uma coisa um feminicídio que teve um requinte de crueldade, e a gente sabe que a maioria tem esse requinte porque uma violência de ódio, né? Então, isso. Geralmente, não é uma facada, é 10 facadas, não sei quantos socos, né? Você viu aquele caso do rapaz lá que deu não sei quantos socos na cabeça. Então, isso traz público, né? Porque o povo quer ver sangue, o povo quer ver... Então, isso é o que mais se divulga, né? O trabalho em si, o que é feito, como eu disse, de 1.400 mulheres, uma morre, a gente salvou 1.399, fala da uma que morreu, não fala da 1.399. Sempre assim. Não é? Então, a gente tem que realmente bater muito isso. Gente, essa política pública é eficiente, funciona, salva vidas, é isso que a gente tem que divulgar, né? Perfeito. É o tradicional, você atende 100 pacientes, 99 perfeito. Desculpa, fez a cagada, esse cagou em tudo, né? Geralmente é o erro, você é lembrado pelo erro. Perfeito. Bom, bom, já falamos sobre isso. E qual projeto ou sonho você ainda pretende realizar nos próximos anos? Ai, meu Deus do céu, eu sou muito... A eleição está aí. Eu acredito que você vai querer sair de novo. Não sou candidata. Não sou candidata. O meu trabalho é assim meio, eu falo assim, eu com Deus, entendeu? Não faço questão que os homens aplaudam, não faço questão de protagonismo, não quero ser candidata a nada, faço realmente porque eu gosto, porque eu quero ver as mulheres bem, eu quero que as minhas netas tenham um mundo, né, melhor para viver. Esse é o meu sonho. E por conta desse sonho, eu sou muito assim criativa. Até falei estava falando ali para a minha amiga Gleice, que eu às vezes não externo, porque eu sou assim, né? Eu dou o palpite, dou um projeto, e quando eu vejo, já estou fazendo. E aí acabo realmente ficando com muita sobrecarga. Então, eu estou assim, hoje a minha prioridade realmente é a Casa da Mulher Brasileira. Perfeito. Então, eu deixei algumas coisas que eu estava fazendo para focar nisso, porque eu quero realmente fazer algumas coisas que estou conseguindo fazer, já estamos conseguindo melhorar. E isso me deixa muito feliz e já me deixa realizada nesse sentido. Perfeito. Bom, antes de encerrarmos, Iacita, nós temos uma brincadeira aqui, que é o bate-bola final. Certo. Tá? E eu quero falar aqui, você vai responder rapidinho, tá, meu amor? Esse bate-bola fora, bola final aqui, desculpa. Uma palavra que define a sua vida. Desafio. Muito, né? Sempre, desde criança, eu não pode me apresentar um desafio que eu já quero ver como resolver. Um lugar especial. A minha casa, minha família, com a minha família. Esse, para mim, é onde eu reponho minhas energias. Sua energia do dia a dia. Sim, eu tenho uma as família... coisas negativas que tanto você eu vê. tenho uma família maravilhosa. Um marido muito bom, umas filhas... Só tenho filha mulher, e filhas maravilhosas, netos maravilhosos. Então, tenho uma mãe com 99 anos, que mora comigo, muito lúcida. Então, assim, só posso agradecer a Deus mesmo, a família que eu tenho, que me repõe as energias. Uma mulher que te inspira? A minha mãe.
Eu sei que a gente tem grandes mulheres aí, com certeza, né, que a gente, mãe é mãe. Mas a minha mãe, ela O próprio nome fala, tem uma né? porção de predicados que todas essas mulheres, uma tem uma outra, mas ela reúne uma porção de predicados que sempre me serviu de inspiração e serve até hoje, porque Perfeito. ela ainda tem uma cabeça incrível. Perfeito. 99 anos Sim. não é fácil, né? Eu com... Fala minha idade ou não? Eu com essa minha idade aqui que não vou falar, já tô... Imagina 99 anos. Não, eu vou te falar que eu fico às vezes impressionada que a minha mãe usa o WhatsApp, você não tem noção. Ela manda figurinha, ela conversa com as amigas do WhatsApp. Graças a Deus. Uma causa pela qual você lutaria para sempre? A das mulheres, porque eu acho que nós precisamos, Com certeza. ter essa igualdade, porque eu acho que nós vamos ter a paz. Entendeu? O dia que a gente tiver isso, que a gente entender, né, que homens e mulheres, nós não queremos passar na frente e passar rasteira nos homens, não é isso. É que seja reconhecido igualdade de oportunidades e direitos, né? Afinal, direitos da mulher é direito humano. Então, né, nada mais justo do que a gente equilibrar isso. Com certeza. E última, um conselho para as novas gerações, e fica a sua palavra final aí. Eu quero agradecer muito, né? Sempre o senhor tem sido muito gentil com a minha pessoa e agradeço também da gente poder estar falando sobre isso, porque a ideia é justamente levar essa mensagem para as novas gerações, né? Que outras meninas, né, outras mulheres, nós estamos agora, dia 14, com um projeto lá dentro da casa também, que eu vou aproveitar, Meninas Fortes, que a gente está levando isso para as escolas, para que essas mulheres, meninas, se fortaleçam, porque elas tenham essa noção já desde agora de respeito, porque com 13, 14 anos hoje ela começa o relacionamento e já começa aceitando, né, imposições. Então ela tem que ter já desde cedo essa visão e os meninos respeitarem também que as mulheres. O dia que nós tivermos esse respeito, nós vamos ter o equilíbrio e vamos ter um mundo mais justo e igualitário. E eu deixo aqui para encerrar, né, o meu jargão que eu sempre falo: continue em frente no caminho do sol, sem medo de ser feliz. Perfeito. Doutora Yacita, agradeço imensamente por ter participado aqui com a gente, para o nosso programa que você precisa saber, e espero mais vezes falando sobre mais notícias, principalmente felizes. Né? Ótimo. Chega de torcer Exatamente. a mídia, a televisão e sair muito sangue, né? Sim, chega, né? Sim. Então fica convidado mais uma vez aqui futuramente para mais entrevistas e mais bate-papo. Estamos às ordens. Vou ver se eu consigo lançar agora o segundo livro, daí eu venho aqui para falar contigo. Porta aberta, viu? Porta aberta. E Yacita, você não vai sair com mão abanando aqui do estúdio, tá? Tem uma lembrancinha aqui para você. Olha. É uma caneca mágica, você vê que ela é toda escurinha, mas se você colocar uma água quente, ela vai aparecer o nome do estúdio aqui. Então é uma lembrança que fica para você aqui. Muito tá? Obrigada. Obrigada tá aí, mesmo. que flui bastante energia positiva nessa caneca aí para você e que leva toda a paz, toda a alegria para você. Tá bom, muito pessoal? Bom, muito tá? bom. Tá aí, um presente a mais aqui para ela e fique com Deus e até o próximo programa.